Então, eu estou bem aqui na Igreja Presbiteriana de Mesquita. Hoje é um dia muito importante, né? Porque hoje é o dia que se comemora, 24 de maio, o dia de Pentecostes, que é um evento bíblico que marca o nascimento da igreja cristã. Esse texto está em Atos 2:1. Neste dia, os discípulos reunidos ouviram um som como de um vento e viram línguas de fogo que os envolveram do Espírito Santo. Esse evento é o nascimento da igreja, celebrado 50 dias após a Páscoa, onde ocorreu as línguas de fogo e o falar em línguas. O efeito disso é que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava, permitindo que os peregrinos de várias nações que estavam ali ouvissem a mensagem nos seus próprios idiomas. Então esse é um dia muito importante, porque a igreja nasce no dia de Pentecostes. Outro texto que eu quero me referir está em Efésios 4:8, que diz assim: subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Refere-se à ascensão de Jesus após a ressurreição, indicando seu triunfo sobre o mal. Levou cativo o cativeiro. É a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e as forças espirituais do mal, garantindo a nossa libertação. Deu dons aos homens. Refere-se ao derramamento do Espírito Santo e à concessão de dons espirituais, que são habilidades, talentos e capacidades para a edificação da igreja e o serviço cristão. Então eu vou entrar agora e nós vamos ver ali um presbítero da Igreja Presbiteriana de Santo Elias que está pregando sobre família hoje, né? Então a gente vai ver agora a manifestação desses dons na vida do cristão, né? Para o serviço da igreja, para a edificação da igreja e a edificação dos irmãos. Então olha que igreja bela. Pode acontecer em qualquer família e até na família dos crentes. Isso pode acontecer. O fato aqui que nos chama a atenção é que, por vezes, muitas vezes até, nós não conseguimos identificar certos desvios de conduta que estão presentes e aí sim evitar algumas tragédias nas nossas famílias. Porque o que me chama a atenção aqui nessa passagem pequena, nesse primeiro versículo aqui, nesse segundo versículo, é o fato desses dois jovens irem numa terra dos filisteus, que eram inimigos do seu povo, e ter a audácia de roubar o gado deles. Meus irmãos, roubar gado não é como roubar o celular, você bota no bolso e vai embora. É necessário muito tempo, é necessário chotar o gado por um longo tempo. E o que esses jovens fizeram foi de uma petulância, de uma audácia muito grande. E ninguém começa roubando gado de uma hora para outra. Muito provavelmente, esses jovens deram alguns sinais dos seus desvios de conduta. E possivelmente, Efraim não conseguiu perceber esses sinais. Quem sabe, né, lá no pasto dele, ele nunca percebeu que existia um cabrito a mais, ou algum animal diferente, porque ninguém começa fazendo grandes roubos. As coisas começam de pouco, aos poucos isso vai acontecer. E o que o texto aqui me chama a atenção também é que Efraim, certamente, ele não percebeu isso a ponto de evitar que uma tragédia dessa pudesse acontecer na sua família. E isso traz um alerta para as nossas famílias e para cada um de nós.
muitas vezes nós fechamos os olhos para algumas atitudes das pessoas que estão muito próximas de nós e fazem parte da nossa família. Algumas vezes nós não conseguimos realmente identificar, mas há momentos em que nós percebemos que certo comportamento não é adequado, não está correto, não está condizente com os ensinos que nós temos de acordo com a palavra de Deus. E por vezes nós fechamos os olhos para isso. Não temos a coragem de reprimir esta situação. E a coisa se avança de tal maneira que quando nós vamos perceber, a tragédia chega e bate a nossa porta. Por isso, o alerta que esse texto nos traz é que nós devemos estar atentos com aqueles que pertencem ao nosso círculo familiar. Seja um filho, seja um irmão, seja um cônjuge, seja o que for, nós precisamos estar atentos. Quantas não são as famílias que criaram seus filhos dentro do ensino da palavra de Deus, cresceram dentro da igreja, mas depois seus filhos se desviaram do caminho do Senhor de uma maneira a conta-gotas. Começaram a ter comportamentos diferentes, e esses comportamentos não foram polidos na hora certa, no momento certo, para que o pior não acontecesse. E mais tarde, então, alguns deles se desviaram do caminho do Senhor e hoje não fazem parte da família de Deus. Esse texto nos traz um alerta. Aquele velho costume que, pelo menos quando eu era criança, meus pais tinham, se quando eu chegava em casa com uma borracha diferente, perguntava: de quem é isso aí? Quem te deu isso? Ah, é de um amigo meu, um colega. Não, devolve, amanhã você devolve para ele. Certas atitudes nós precisamos cultivar entre nós. Um filho que é desrespeitoso com o pai, um filho que não tem limites para ele, são sinais de que alguma coisa não está indo bem. E esses sinais estão dando conta de que mais tarde isso pode se avançar e se tornar ladrões de gado. Meus amados, para um pai, para uma mãe, perder um filho é algo terrível, porque a lei natural das coisas é o filho sepultar o pai ou a mãe. Mas o pai sepultar o filho é algo que foge à lei natural das coisas. E quando isso acontece por motivos como esse, isso dilacera o coração dos pais. As pessoas perdem o chão. Por muitas vezes, não perdem o sentido da vida quando são surpreendidos com uma notícia dessa. O que me chama a atenção aqui também, e é importante a gente observar, é que o texto vai dizer que Efraim chorou por muitos dias. Isso significa essa expressão que não foram apenas dias de semanas. Efraim chorou por meses, lamentou por muito tempo a morte dos seus filhos. E eu quero trazer aqui uma observação. Muitas vezes a gente, às vezes, escuta alguém dizer assim: poxa, mas passou por isso, mas ele tem que superar, tem que dar a volta por cima, já passou. Meus irmãos, só sabe a dor quem está passando por ela.